Galera, o Brasil ganhou, mas ganhou com muita dificuldade do Catar, mas o importante é que ganhou. E agora a gente vai tentar iniciar aí alguns vídeos, até baseado aí no canal chamado Categoria Canal, que eu assisto bastante. Um vídeo mais curto aí, tentando falar dos momentos importantes e citar um pouquinho do que foi, na minha visão, taticamente esse jogo Brasil e Catar. Beleza? Vamos lá, não esqueça de deixar o like e comentar também pra gente conversar sobre, tá? Galera, a gente já sabia desde a primeira rodada que o Catar jogaria no 4-2, um 4-2 muito compacto do Catar. O Catar, mesmo perdendo contra o Peru no momento do jogo, marcava no 4-2. Ou seja, o propósito deles era jogar no 4-2, sempre um 4-2 compacto em amplitude, ou seja, dando as alas para o adversário. Ah, Pocão, isso é um defeito do sistema? Não, é o jeito que eles escolhem. Se eles abrem mais esse 4-2, eles vão ter mais espaço ali no chamado meio espaço, vão ter os defensores mais longe dos alas ali que estão marcando. A escolha do Catar é realmente induzir o adversário para uma das alas nesse 4-2. E aí, claro, eles têm uma linha da frente que não bota tanto o pé na bola, mas uma linha da frente que balança muito bem. São dois jogadores que, normalmente, os dois jogadores que estão ali correm bem, chegam rápido na ala, fazendo essa dobra e complicando muito mais. Então é um 4-2, como eu já tinha falado no jogo Catar e Peru, já tinha avisado, um 4-2 muito bom esse 4-2 do Catar, e é isso que a gente viria. Como que a gente sairia desse 4-2? Primeiro, começando bem, né? Começando vencendo o jogo, porque aí você tem mais tranquilidade, menos ansiedade para finalizar as jogadas. O que aconteceu não foi isso. Apesar da gente sair na frente com o gol do Kelvin, o Kelvin rouba a bola do Monegal e faz 1-0. O Kelvin também acaba por uma falha de comunicação ali, mas claro, o Kelvin também não imaginando que ele sofreria dois jogadores num 3 contra 2 pressionando a bola no campo do Brasil. O Kelvin acaba perdendo a bola, o Catar empata e depois o Brasil acaba fazendo, até tem essa ultrapassagem do Jefinho, mas acaba que o Exaú tenta uma finalização de média distância, acaba pegando no jogador do Catar e no contra-ataque o Catar faz 2-1. E aí a gente vai pro jogo com o Catar jogando totalmente nesse 4-2. Ou seja, uma das coisas que você pode fazer contra o 4-2 é estar ganhando, porque aí você vai ter que fazer eles saírem um pouco mais. Não foi o caso, e aí o Brasil resolveu, e acho que aqui muito bem, principalmente o Jefinho, fazendo uma das coisas que é importante contra o 4-2, que é a ultrapassagem. E a gente vai ver o Jefinho já no começo do jogo fazendo ultrapassagem por fora, ultrapassagem por dentro e buscando mexer e colocar essa linha do Catar um pouco mais para trás e, claro, receber essa bola no espaço e conseguir fazer esse cruzamento. Jefinho muito bem, lembrar que a ultrapassagem ela não depende do cara que tá com a bola, né? Ela depende do cara que está sem a bola, dar essa opção, e isso foi uma das coisas que o Brasil tentou fazer, e o Jefinho principalmente foi o que criou mais, o que tentou mais fazer isso, mas acabou, quase a gente acabou tendo gol ali numa dessa ultrapassagem do Jefinho no lance do que o Kelvin acaba finalizando, mas acabou que o Brasil não fez o gol nessa jogada. Outra coisa, tá, que o Brasil tentou, e aí pra mim tentou até pouco, o Brasil colocou os dois alas com a perna certa. Ué, Pocão, tentou pouco jogar com a perna certa? Não, até que colocou muitos minutos com a perna certa, mas quando você coloca os dois jogadores com a perna certa, essa bola tem que entrar rápida e os jogadores que estão do outro lado, no meio, né, o pivô e o ala oposto, eles têm que entender que essa bola vai entrar rápido no espaço. E o Brasil acabou que não conseguiu entender muito isso. Então, a bola não chegou tanto nesse ala com a perna certa e às vezes que chegou, o Brasil acabou usando poucas vezes, acreditando. A gente teve um lance, inclusive, quase um gol. Achei que depois desse lance o Brasil ia ver que isso poderia dar certo, que foi essa bola que o Lelete acaba cruzando e o Kelvin acaba finalizando por cima. Eu achei que depois desse lance o Brasil ia utilizar isso mais, acabou que o Brasil não utilizou. Outra coisa, o Brasil ele tem muita liberdade, muita versatilidade para atacar. Isso é bom, né? É legal quando você vê o Brasil. Eu fiz a contagem de todas as criações do Brasil. O Brasil teve 3 cortes para dentro do ala, 3 ultrapassagens, 3 jogadas rápidas de fundo, que eu acho que poderia ter um pouquinho mais, 8 chutes de média distância, 2 jogadas individuais, 2 jogadas usando o falso 9,
uma bola cruzada nesse meio espaço por cima. E o que significa ter essa versatilidade? Que você deixa um pouco para os jogadores interpretarem o que eles acham que vai ser melhor. Isso, claro que tem um lado bom. O adversário, você não se torna muito previsível. Mas quando isso dá errado, para você que tá vendo, às vezes você fica um pouco, mas, né, ficou meio desorganizado, ou, não deu certo. E tudo bem, né? É uma escolha. O futebol você tem que fazer escolhas. Não existe algo que vai dar só certo, ou não existe também você querer julgar, né, depois que deu errado e falar que esse jeito é o melhor, né? Não existe isso. Mas realmente, até essas bolas de fundo do Brasil, me parece que não era algo que todo mundo sabia que essa bola ia vir cruzada rápida. Muitas vezes a gente teve essa bola cruzada e pouca gente dentro da área, ou pouca gente realmente atacando o espaço de uma forma vazia. Tênis no segundo tempo, esse lance do Kelvin, em que o Lelete tá lá do outro lado e a bola tá girando e o Lelete ainda tá talvez esperando que essa bola girasse de novo. A gente tem também o Lipão, que ele acaba não atacando tanto, porque ele não sabe se essa bola vai vir rápido. E se você tem uma equipe mais previsível, por exemplo, a equipe do México, o México ele joga a bola no cara de pé certo e essa bola já vai no espaço. Inclusive, claro que contra a Índia, mas o México já jogava assim, né? Então, você tem mais previsibilidade, mas você também tem o seu time entendendo mais o que vai acontecer. E talvez seja algo que o Brasil possa conversar um pouco mais, né? Não precisa ter só uma jogada, tá, galera? Mas que você consiga entender mais. Pô, se eu tô com o cara de perna certa, se a bola vai entrar rápido nele, eu vou atacar a área, eu já vou atacar o espaço antes, eu já vou me colocar em posição pra estar ali. Se eu vou usar muito ultrapassagem, eu já vou ficar até impedido o primeiro cara pra já levar a linha pra trás. Porque se vai ter ultrapassagem, a bola não vai chegar pra mim de primeira. Então vai ter ultrapassagem, a bola vai passar da minha linha. Depois eu tô na frente do atleta. Então, assim, são coisas óbvias que é mais fácil falar de fora, mas que dá pra gente ir cada vez mais estimulando. O jogo, então, ele vai para que o Qatar jogando no 4-2 e o Qatar só jogando ligação direta, só bola longa. E, cara, um jogo que eu falei ali na transmissão, o Brasil iria ficar com a bola o tempo inteiro. Foi o que aconteceu. Muitas vezes o Qatar jogava essa bola para fora, né? Mas na única vez, né, até aqui, que o Qatar consegue disputar essa bola longa, o jogador consegue ali ganhar no corpo do dedo, jogar a bola para o meio da área, o Brasil acaba fazendo um pênalti que faz o Qatar fazer 3-1, e já deixa mais a gente ainda ansioso no 3-1. Depois do 3-1 eles já pedem o pênalti presidente, ou seja, o Brasil não pode fazer nada contra isso, porque é um pênalti presidente, né? Então a gente acaba já tomando aí também o 4-1, e aí, claro, gera na gente muitas coisas. O Brasil desconta com o pênalti presidente do Kaká, levando 4-2, e a gente vai pro gol duplo. O gol duplo não muda muito o estilo, a única coisa é que a gente acaba tomando um contra-ataque, né? Então a gente acaba perdendo a bola. O primeiro contra-ataque realmente de roubada de bola que o Qatar faz, e o Qatar, ou seja, a primeira bola longa que deu certo foi gol, o primeiro contra-ataque que deu certo foi um gol duplo. Então realmente, né, muitas coisas aí que claro que tem que melhorar, mas que também se somam em jogos que normalmente não são assim. Enquanto o Brasil deu 4 chutes no primeiro tempo de média distância, o goleiro defendeu as 4. A bola cruzada que o Kelvin finalizou por cima. A ultrapassagem do Jefinho. Então, assim, também tem um pouco da eficácia, né, de dar certo. E o Qatar foi muito eficaz, aí faz o gol duplo. E graças a Deus, por uma bela leitura do Lipão, uma bola parada, uma lateral, o Lipão acaba atacando o espaço, dando de calcanhar essa bola, porque ele sabia que tinha outro jogador, e o Monegal comete um pênalti. A bola acaba pegando na mão do Monegal, o Monegal até com o braço aberto ali, um erro ali meio infantil do Monegal, e o Brasil consegue, pra mim, né, o gol que era o gol que deixa o Brasil, né, teve que muita coisa acontecer, mas sem esse gol duplo, muito difícil que o Brasil conseguisse vencer essa partida, e o Kelvin bate o pênalti e faz esse gol duplo, que beleza. Segundo tempo, galera, mesma coisa. A mesma coisa continua, o Brasil continua tentando muita variação, mas como eu falei, algumas variações, como eu falo, porque quando você tem menos variações, você tem mais entendimento às vezes. Então, se você vai chutar muito de média distância, talvez você tenha jogadores já mais espertos para brigar por um rebote.
e por aí vai. Se você vai jogar mais pro individual, talvez você tenha jogadores mais indo para um lado, igual, por exemplo, a Polônia faz, de colocar 4 jogadores para um lado, pro cara jogar individual ali, ele tentar fazer um corte e finalizar. Então, assim, o lado de você ter muitas saídas e tentar muitas coisas, como eu falei antes, é um lado que às vezes também te deixa, em alguns momentos, né, meio longe. Por exemplo, aqui, ó, tem uma bola aqui do Jefinho, que o Jefinho cruza aí e só tem o Tom na área. A gente tem 4 jogadores do Brasil que talvez estavam esperando que essa bola voltaria. O Jefinho, obviamente, viu um espaço, tentou fazer um passe, poderia ter dado certo, mas com certeza poderia ter dado mais certo se a gente tivesse 2 ou 3 jogadores atacando a área. Então o Brasil continua tentando e principalmente o Brasil força um pouquinho mais os chutes de média, que é sim uma boa coisa para se entrar no 4-2. Inclusive, muita gente pode lembrar do gol do Kelvin contra o Móstoles. O Móstoles jogou contra o GTX no 4-2 também muito tempo. Esse 4-2 é algo que tá indo na liga. Mas o goleiro do Catar estava num bom dia e 2 bolas no travessão, né? Então, como eu falei, também o Brasil, galera, 39 finalizações do Brasil. Então a gente tem que olhar com outros olhos. Eu sei que você quer mais criticar, mas o que eu tô tentando para você também trazer é também olhar um pouco com os outros olhos, mas o Brasil acaba não sendo eficaz. E como eu falei, a discussão que a gente sai desse Fut7 principalmente será que o Brasil tem que ter mais um estilo ou será que ser muito imprevisível e dar muita autonomia para os jogadores às vezes faz com que os próprios outros jogadores não saibam muito o que vem pela frente? Lembra, são discussões. A primeira delas, que foi o que a gente falou no começo, é importante que o Brasil não se coloque nessa situação, né, de ter que ficar atacando um 4-2, porque esse 4-2 é muito chato. Então é importante que o Brasil comece, e aí sim, para mim, a maior crítica que o Brasil tem que melhorar esse dado e esse escalonado, né? O Brasil tem que estar um pouco melhor nisso. Perdemos da Espanha no dado de 3-1, agora a gente teve um dado que foi 0-0, com os caras errando 2 shootouts, então temos que sim melhorar. Eu sei que muita gente, pelo jogo e pelo que a gente tem do futebol de campo, a gente começa e quer julgar o jogo inteiro como o Fut7 ou o futebol, e muitas vezes a gente se esquece que a Kings League, muitas vezes o mais importante não é o momento que tá 7 contra 7. E a gente, o Brasil não sei o quê, às vezes o Brasil ele tá mal onde ele não pode, né? Que é no dado escalonado ali. O Brasil tem que melhorar, eles sabem disso e vai melhorar porque os jogadores do Brasil são muito bons nesses momentos, né? São aí praticamente os melhores do mundo nisso, mas realmente não fizeram 2 partidas boas. E aí a gente vai pro match ball, galera, com 6-4, muita dificuldade. E aí, galera, é histórico, né? E é basicamente ser histórico. O Catar errou muitos ataques, o Brasil também errou muitos ataques, mas aí a gente tem essa roubada de bola, né? Andras e Dedo fazendo muito bem, o Dedo fazendo 6-5, e aí depois a gente começa nesse 2 contra 1, esse 2 contra 1, normalmente a gente tem uma eficácia muito maior, e a gente teve as 2 equipes errando bastante, mas o Kelvin acaba fazendo o gol dele, empatando 6-6, a gente teve momentos ali de silêncio e tensão, né, no chute do goleiro, que a bola vai pra fora, na finalização que o Esaú faz uma defesaça, no impedimento que estava impedido ali no 3 contra 2, e o Catar ali fez o gol, o presidente invadiu o campo, mas estava impedido e voltou, até que a gente consegue ter a dupla da Fúria, Lelete e Lipão atacando. Isso é uma das coisas também que o Brasil cada vez vai tendo que conversar mais. A gente tem muitos jogadores que gostam de jogar esse momento, então sempre vai gerar isso, né? Quem será que a gente tem que colocar? É difícil, né? E vocês, o que vocês pensam sobre isso? Né? E o Lipão e o Lelete acabam fazendo uma jogada característica deles na Fúria, uma jogada que muita gente usa no Brasil, né? O Kelvin e o Barata também fizeram um gol importantíssimo assim. O próprio Kelvin e Esaú, né, fizeram um gol no primeiro jogo com essa bola ali, né? Claro que a liga ainda com o goleiro, mas com essa bola jogada no espaço, e o Brasil consegue essa brilhante vitória na questão resultado. Eu sei que não é brilhante do que a gente espera ver dessa seleção, mas se lembrem, tá, galera? A Kings League, ela muda muito rápido por momentos Kings. De repente você vê um Chile que não é tão bom ganhando de 6-1, de repente você vendo um Brasil que não tá tão bem fazendo um 2-0 no começo do jogo num escalonado, e aí você vai ver os caras tendo que pressionar mais o Brasil jogando com mais tranquilidade, com menos ansiedade.
É isso que eu espero. Deixe sua opinião. Tentei colocar o vídeo mais curto aí pra gente acompanhar junto. Valeu.